Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes. Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, nesse novembro. Surpreendentemente frio lá fora, vento gelado, cortante, natureza dando das suas, né? Simplesmente respondendo aquilo que a gente faz a ela. E nós estamos aqui, de início, fechando os olhos, buscando em Jesus a paz que nos conforta, a paz que nos orienta, a sabedoria que nos conduz à plenitude espiritual. Quando ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava querendo nos mostrar que os seus ensinamentos eram fonte de vida eterna. Todos nós, quando nos inteiramos dos ensinamentos do Mestre e buscamos praticá-los na nossa vida, nos renovamos. Conforme a mensagem lida agora há pouco, somos quais Lázaros, em que simbolicamente saímos do túmulo das desilusões, do sofrimento, dos erros, dos vícios e passamos a nos tornar vivos em termos espirituais. E a doutrina espírita nos explica de modo categórico, nos mostra de maneira bastante firme e simples qual é o objetivo da vida, qual o porquê da nossa estadia aqui. E que nessa noite, portanto, as lições do Espiritismo possam se fazer presentes em nós. Que os ensinamentos aqui ministrados sejam devidamente guardados em nossa memória e possam servir como fonte de inspiração para as lutas que nos são próprias no dia a dia. E assim, com isso, nós vamos de pouco em pouco, com sacrifício, com luta e com esperança, nos tornando vencedores rumo à plenitude espiritual. Que assim seja. Olha só, pessoal, no Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Na semana passada, nós começamos o capítulo de número 4, que se intitula Estudando o Cérebro. Nós não terminamos porque esse capítulo realmente ele é grande e ele é bastante denso nos seus ensinamentos. Eu até recomendei a vocês darem uma boa lida nesse capítulo em casa e eu vou te falar uma coisa, quanto mais a gente lê, mais nós vamos encontrar ensinamentos profundos ali escondidos, né? Muita coisa ali a gente lê da primeira vez, não entende, lê da segunda vez, não entende, lê da terceira, a gente consegue captar algum tipo de coisa, algum tipo de ensinamento ali. Então é importante a leitura, e mais importante até que a leitura, é a meditação naquilo que a gente está lendo. Então, só para a gente fazer um breve resumo, Calderaro, o assistente, e André Luiz, aquele que era nada mais nada menos do que um orientando de Calderaro, estavam no hospital, verificando um caso complexo de obsessão. O obsediado era um indivíduo ainda encarnado, que estava ali deitado num leito hospitalar, e o obsessor estava profundamente ligado a ele. Nós vimos, na semana passada, que a história dos dois havia acontecido há 20 anos antes desse relato aqui, onde o hoje doente foi o assassino daquele que hoje era o obsessor. E até a gente comentou o quanto que o ponto de vista muda, né? A gente olha o indivíduo obsessor e pensa, nossa, que demônio, que sujeito ruim. Sendo que se nós olhássemos a história, nós vamos verificar que o obsessor de hoje foi a vítima do passado. E a vítima de hoje
muito frequentemente foi, no passado, o carrasco. Então, Calderaro explica a história dos dois, nós fizemos isso na semana anterior, e começa a analisar a questão cerebral. Lembra que nós abordamos muito a questão evolutiva? Vimos que o chamado princípio espiritual, ele começa desde os corpos mais simples. Calderaro cita aqui as primeiras bactérias oriundas do leito oceânico, e vimos ali que nesse processo que dura milhões de anos, o princípio espiritual vai evoluindo, vai ficando cada vez mais complexo e, consequentemente, ele vai necessitando de um físico, de um corpo físico, de um arcabouço material mais complexo para que ele possa expressar as suas conquistas. Por isso que não dá para a gente comparar, por exemplo, a complexidade do corpo de um peixe com a complexidade do nosso organismo físico. E nós sabemos que ali nos peixes existe um princípio espiritual em processo de evolução, de complexação. Nós já passamos por essa fase, sabe-se lá quantos muitos milhões de anos atrás. E nós estamos aqui na condição humana, rumando à condição angelical. Porque esse é o nosso objetivo atual. Saindo da condição humana, iremos nos colocar na condição de anjos, tal qual Jesus de Nazaré é. E nesse processo evolutivo, nesse processo de complexação, obviamente o próprio sistema nervoso, o cérebro, a medula, os nervos, começam a ficar mais complexos também. Então nós vimos isso na semana passada, que a mente, ela controla o nosso corpo físico através do sistema nervoso central. O cérebro é o órgão de expressão da nossa mente. Então, o cérebro nosso não produz o pensamento. Ele não segrega pensamento. Ele não vai secretar sensações, ele não vai secretar sentimentos e ideias. Tudo isso é de fundo espiritual. O espírito age no cérebro e, através dessa ação, transmite a sua vontade ao corpo físico. E o contrário também acontece. Nós observamos que todos os estímulos exteriores, eles alcançam o espírito através do cérebro. Tanto que o indivíduo que detém o cérebro de alguma forma lesionado, ele vai ter dificuldades na interpretação dos estímulos exteriores e dificuldades em expressar sua vontade, o seu próprio pensamento. Isso nós falamos na semana anterior, vimos a questão das células, vimos que as células do cérebro são especialíssimas, são de natureza elétrica e que dificilmente são substituídas. Vimos que isso daí tem por necessidade, obviamente, a fixação das ações do espírito. O espírito precisa de continuidade na matéria, de fixar suas atividades. E se os neurônios eles se alterassem, tanto quanto se alteram, se dividem e se multiplicam e morrem as células da pele, do intestino, do estômago, talvez não houvesse essa continuidade da ação do espírito. Paramos mais ou menos por aí. André Luiz questiona Calderaro. Calderaro, como é que fica a questão das 3 regiões cerebrais? No capítulo de número 3, Calderaro nos ensinou que a gente pode pegar todo o sistema nervoso nosso e dividir em 3 partes. Uma primeira parte seria uma parte mais, entre aspas, primitiva, onde ficam armazenados os impulsos, os automatismos, tudo aquilo que a gente conquistou ao longo de milhões de anos de evolução. Calderaro nos explica que essa parte é referente à medula espinhal e aos nervos, correto? Essa seria uma parte primeira. A parte segunda é a parte que ele intitula de córtex motor. Que é aquela parte em que nós temos a parte superior aqui do cérebro, a parte lateral e a parte aqui posterior. Ele dá o nome disso tudo como sendo córtex motor. Onde nós estamos agora, nesse exato momento, exercendo as nossas tarefas e as nossas funções.
No córtex motor estão as experiências do agora, do presente. São as missões que nós temos que fazer. São as lições que nós temos que aprender. E nós temos uma terceira parte, que são os chamados lobos frontais, que ficam bem aqui na região da testa. Nessa região, segundo Calderaro, estão as nossas noções superiores. Sabe, tudo aquilo que a gente aprende de bom, de belo, de elevado, de espiritualizado. Segundo Calderaro, nessa região, nós temos todas essas informações de ordem superior. E aí André Luiz pergunta, como que a gente interpreta essas três regiões cerebrais? Calderaro explica para André Luiz, são locais de fixação da mente, tanto da mente encarnada quanto da mente desencarnada. Por quê? Porque o indivíduo que está desencarnado tem o seu corpo espiritual. E o corpo espiritual também tem um cérebro. O cérebro de um desencarnado é muitíssimo parecido com o nosso. Talvez mude alguma coisa, e muda sim, no que tange a substância do qual ele é composto. Mas tirando isso, são muito parecidos. Então ele também detém essas três regiões, o cérebro do desencarnado. Olha o que Calderaro fala. São locais em que a mente se fixa. O primeiro local, o segundo e o terceiro. A mente tem que se fixar em qual desses três locais? Em um de preferência? De modo nenhum. A mente tem que agir nos três como um todo, a fim de que o indivíduo evolua, cresça. Ele explica o seguinte, olha, nós temos que agir no presente, executando as nossas tarefas, as nossas funções, as nossas atividades. Porque todos nós encarnamos com uma série de compromissos a serem feitos. Não é? É como se fôssemos estudantes. Quando a gente vai para uma escola, nós temos lá a apostila, o livro, que são tópicos que devem ser seguidos para que a gente possa aprender. Aqui, a mesma coisa. Quando encarnamos, nós temos uma série de coisas a serem feitas. É justamente fazendo essas coisas que a gente evolui. Mas a gente vai fazer essas coisas no presente, nos valendo das lições do passado, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Todos os nossos impulsos, os nossos automatismos, eles têm que ser usados agora no presente. E nós temos que agir agora, não visando a matéria, de modo maquinal. Nós temos que agir agora pensando aonde? No futuro, em termos espiritualizados. Então, o correto para a gente crescer seria utilizar essas três áreas do nosso cérebro meio que simultaneamente. Nem sempre fazemos isso. Olha o que Calderaro explica. Se a mente estaciona no campo dos impulsos, o indivíduo se perde num labirinto de causas e efeitos. O que ele está querendo dizer aqui? Que se a pessoa enxergar a vida somente sob o ponto de vista das sensações, eu acho que a vida é simplesmente a alimentação, a procriação, dormir, ganhar dinheiro, acabou. Quer dizer, o indivíduo que vive dessa maneira, ele vive no automático. Ele vive nas sensações, ele vive nos impulsos. E, obviamente, agindo dessa maneira, ele vai errar muito. E errando muito, ele cai naquele ciclo vicioso de causa e efeito, onde ele vai encarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, inúmeras vezes, sem aprender direito. Sem crescer, sem evoluir. Por isso que ele usa a palavra labirinto. Que num labirinto a pessoa está perdida. Ela não sabe onde que é a saída. E óbvio, se eu fixar minha mente só no terreno das sensações, dos impulsos, eu vou ter 300 encarnações em que eu vou pouco evoluir. Não está errado isso. Como também está errado aquele indivíduo que fixa o pensamento no agora, né? Simplesmente trabalhando de maneira maquinal, como se a vida fosse só a matéria. Ele fala o seguinte, aquele que se estaciona no esforço maquinal, sem consultar o passado e sem olhar para o futuro, mecaniza a vida. Vou falar uma coisa para vocês. Tenho certeza. Quantas vezes a gente parou e falou assim, a vida parece que está sem sentido. Parece que está sem sal.
a existência. Parece que eu acordo, faço o que eu tenho que fazer, durmo, acordo, faço o que eu tenho que fazer, durmo, um esforço maquinal. Parece que a vida passa, o tempo passa, eu não sinto a vida. Como se ela tivesse perdido a razão, o sentido. Sabe quando isso acontece? Quando a gente fixa os nossos olhos, as nossas sensações, os nossos objetivos só no campo da matéria. É aquele indivíduo que acha que a vida é somente o exercer as suas funções materiais sem vislumbrar o futuro espiritual. Isso é ruim. Quando a gente fixa o nosso pensamento dessa forma, não progredimos. Como também nós não progredimos, olha que coisa mais interessante, quando nós fixamos a mente só naquele campo superior. Mas que coisa esquisita, né? O campo superior não é aquele campo das noções espiritualizadas, das noções superiores? É. Mas se eu fixar meu pensamento só ali, não vou estar evoluindo? Não. Ele fala aqui, os que se situam só nas noções superiores são os que contemplam sem obras, meditam sem trabalho e renunciam sem proveito. São aquelas pessoas que se enfurnam em algum lugar, esquecem da sociedade e buscam só a meditação para Deus. Em primeiro momento, pode parecer que realmente elas estão fazendo alguma coisa muito boa, mas elas estão sendo úteis para si próprias. Como meditar sem trabalhar? Eu vou estar fazendo só uma parte, não vou estar fazendo a outra? Como eu vou contemplar o universo e as obras de Deus ficando na paralisia das mãos? Jesus foi o maior exemplo para nós de como estar integrado em Deus, na espiritualidade superior, sem deixar de agir aqui na Terra. Ele poderia muito bem ter encarnado aqui, se enfurnado no alto de uma montanha, numa casinha, e simplesmente ditado normas. Bem-aventurados, bem-aventurados, ama, perdoa. Ele não fez isso. Repara bem, todas as lições de vida dele são permeadas de espiritualidade superior. Todas. Mas nasçam. Jesus ensinava noções superiores do espírito, trabalhando e agindo. Diferente daqueles que se isolam da sociedade, como se a sociedade fosse uma coisa negativa e ruim, né? Mas aí eles não crescem, não evoluem, não se aprimoram. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma e dessa maneira. Aí Calderaro comenta, olha, tá vendo esses dois aqui? O obsessor e o obsediado? Os dois estão com a mente fixada na região dos instintos primários. Um remoendo de remorso, porque matou o outro no passado, e o outro sedento de vingança. Os dois situaram a mente na região dos impulsos primitivos, porque a vingança é um impulso primitivo. E ele fala uma coisa muito bonita. Por isso que Jesus nos recomendava amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Vocês já imaginaram e já meditaram a extensão dessa lição de Jesus? Olha o que ele nos fala. Amai os vossos inimigos. Para e pensa. O inimigo é aquele indivíduo que te prejudicou, que te prejudica, que te dá rasteira, que fala mal de você, que te calunia, que é o teu mal. Aí você vai ter que amar essa pessoa. Sentiram a dificuldade na execução dessa lição? Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Fazer o bem àqueles que querem teu mal. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. A gente faz isso. A gente se deixa levar pelos impulsos primitivos de ódio
e de vingança. Talvez não estamos desejando agora executar a ação negativa de forma efetiva, né? Material, dar um soco, xingar, dar uma rasteira, matar. Mas lá no fundo a gente deseja uma úlcera para ele. A gente deseja que quebre uma perna. A gente deseja que perca tudo na vida. Isso não é vingança? E quando Jesus nos ensinou a amar os inimigos e orar para aqueles que nos perseguem e caluniam, ele não estava simplesmente, nessa situação como em todas as outras, nos dando um exemplo de uma virtude só, não. Ele estava nos dando, conforme Calderaro fala aqui, uma chave de libertação. É um processo científico de libertação espiritual. Porque imagina, vamos pegar o caso dos dois ali. No passado, um matou o outro. Depreendo que tenha dado uma facada, algum tiro, sei lá como que foi. Sendo que o obsessor estava com uma ferida na região do peito. Foi algo que aconteceu ali. Se houvesse por parte de um ou por parte dos dois um perdão recíproco, nada daquela situação estava acontecendo. Nada. Nenhum processo obsessivo teria sido montado. Nenhum. Um compreenderia o outro, perdoaria o outro. Aquele que matou ia, obviamente, ter que responder no futuro de alguma maneira. Aquele que foi morto perdoaria, ia continuar o seu processo evolutivo em condição melhorada. Não é? Mas não foi o que aconteceu. Um odiou, o outro capturou aquele ódio e desenvolveu mais ódio ainda. Por isso que os dois estavam ligados meio que visceralmente, através de um emaranhado de uma teia fluídica. Difícil separar isso, né? A não ser pela ação interior. Então, quando alguém fizer um mal, quando alguém te xingar, te caluniar, quando alguém te der aquele risinho de deboche para você, lembre-se das lições de Jesus. Porque se nós respondermos o mal com o mal, nós vamos nos encontrar vinculados energeticamente àquela pessoa. Por isso que Calderaro fala, o perdão detém um princípio científico de libertação para a pessoa. Princípio científico. Porque se eu vibro negativamente, de forma automática, eu me conecto energeticamente com aquela pessoa. E nós vamos alimentando esse ódio recíproco, que vai se intensificando até, quiçá, acontecer uma tragédia. Como aconteceu com os dois aqui, no caso em tela. Não é? Então é melhor a gente perdoar. E o perdão passa pelo raciocínio, tá? A gente pensa que o perdão somente é do ponto de vista emocional, sentimental. Sim, a pessoa tem que sentir o perdão, mas ele é construído de início de forma racional. Você começa dessa forma mesmo. Olha, eu não posso odiar ele. Eu não posso, porque se eu odiar, vão me vincular energeticamente a ele. Não quero. É assim que a gente começa. Dessa forma. Pelo intelecto. Para depois atingir o sentimento. O que Calderaro faz depois dessas explicações todas? Ele chega perto do leito do doente, começa a dar uma série de passes nele. E aí o doente começa a ficar meio mole, e adormece, sai do corpo. Obviamente, pela condição espiritual dele inferior, ele não enxergou nem Calderaro, nem André Luiz. Mas quem que ele enxergou? O obsessor. Olha que tragédia que é a nossa vida. Que briga. O sujeito, há 20 anos atrás, matou fulano. E pensou, me livrei desse traste. Fiz justiça com as minhas próprias mãos. Só que você eliminou o corpo dele. Ele continua vivo. E não quis perdoar. E se vinculou energeticamente. Que coisa. E como os dois estão sintonizados, é claro, toda vez que ele saía do corpo, dormindo, ele descansava,
Ele ia brigar com o obsessor. Por isso que ele acordava no dia seguinte, extenuado, cansado, sem energia, desanimado. Ele passou a noite inteira brigando. Não tinha um minuto de sossego. Olha como que o ódio aprisiona, algema. Não é? E aí André Luiz pensou, nossa, e agora, hein? O sujeito saiu do corpo, encontrou o obsessor. André Luiz pensou, agora Calderaro vai fazer a festa. Vai chamar os dois, vai conversar, né? Vai tecer longas considerações, vai falar do Evangelho de Jesus. Agora é a hora do Calderaro agir. O Calderaro ficou quieto. E André Luiz viu aqueles dois, o obsessor estava sentado na beiradinha da cama, já levantou, o obsediado já começou a ficar apreensivo, os dois começaram a trocar palavras de baixo calão, um começou a xingar o outro. André Luiz olha para Calderaro tranquilo. Ele fala assim, pô, Calderaro, e aí? Né? Você não vai fazer nada? Calderaro fala, André, não vamos fazer nada não. Nós não vamos fazer nada, sabe por quê, André? Porque nós não temos condição de ajudar os dois de maneira profunda. Nós dois, André, somos espíritos de raciocínio algo avançado, mas nós não somos tão avançados no campo do sentimento. O máximo que a gente faz é usar o nosso conhecimento para ajudá-los nos efeitos exteriores, no que eles estão sentindo de forma exterior. Passe, alguma coisa nesse sentido. Mas nós não temos condição evolutiva de agir dentro deles, de atuar na causa. Nós só atuamos no efeito. Mas ó, André, fica apreensivo não. A providência já foi feita. Daqui a pouco, a irmã Cipriana vai chegar. Ela é responsável por um departamento ao qual me vinculo. Calderaro falando. Ela detém o amor em dose elevada. E ela vai conseguir agir ali nos dois, coisa que a gente não vai conseguir. Dali a pouco, realmente, chega ali pela porta uma senhora que André Luiz quase se curva, reverenciando. Com um brilho meigo nos olhos, uma presença doce e encantadora. Era a irmã Cipriana. Chegou para poder resolver a questão. E aí a gente encerra esse capítulo de número 4. Até aqui, perguntas, dúvidas, comentários, observações. Deixa o Doni chegar para você. Só um segundinho. Enquanto isso eu tomo água. Eu falo alto. Coisa bonita a chegada de Cipriana, uma energia feminina do amor. Isso é muito importante. A energia feminina, o amor materno. Linda chegada de Cipriana. Ó, por mais que eu fale aqui, não dá para passar as impressões desse momento. Né? Para vocês sentirem as impressões de quem é realmente Cipriana, eu vou comentar aqui, mas vou comentar por alto. Leiam com atenção, com calma e degustem o capítulo 5 do livro No Mundo Maior. Fala. Daniel, que você falou aí, né? Se a pessoa, o indivíduo não aceitar o seu perdão, como é que fica essa situação, por exemplo? O indivíduo que não aceita o perdão, ele vai ficar em si totalmente atormentado. Ele não vai se libertar, ele não vai crescer. Agora, aquele que pede perdão, aquele que quer reparar, aquele que quer ajudar, que quer de alguma maneira crescer, esse já começa a se desvincular, energeticamente falando, da sua vítima, do ódio da sua vítima. Por isso que se fala que o perdão é melhor para quem perdoa. Não é? Porque se eu perdoo alguém, significa que eu estou me libertando. Agora, se a pessoa não aceitar o meu perdão, paciência, a bola agora é com ela. Ela vai ficar nesse labirinto de ódio
nos campos baixos da existência durante muito tempo. Então é importante a gente ver isso daí. A questão do perdão, o perdão é um elemento libertador. Sim. Daniel, lendo esse capítulo 4, eu pude entender uma coisa que acontece comigo, aconteceu comigo e acontece com todo mundo, né? Que são aquelas marcas que a gente tem na nossa memória mais profunda, da fase da infância, problemas que você vivencia ao longo da sua infância, palavras, frases que os pais vão colocando na mente das crianças, que vai consolidando. E essa separação que o Calderaro fez entre aquilo que é inconsciente, o que faz você agir no presente, que constrói o futuro, explica tanta coisa, mas tanta coisa, do que a gente vivencia hoje, do que cada um vivencia no dia a dia, que muita coisa do que acontece hoje no presente, e quando a gente para pensar sobre nós mesmos, a gente vai diretamente na causa. A gente lembra, eu pude lembrar de muita coisa que aconteceu comigo no passado e que justificava as minhas ações de hoje. Uhum. E do passado, né? Não no de hoje. Sim. Nossa, mas eu fiz isso, mas é porque eu passei por aquilo, nossa. Então, aí a gente lembra do quanto a gente é responsável, né? Principalmente na criação dos filhos. Porque nós somos os mais sábios. Os filhos não têm sabedoria, não têm entendimento. E a gente ainda consegue cometer erros tão sérios que vão impactar na vida dos nossos filhos daqui 10, 15, 20 anos. E assim sucessivamente, né? Porque as coisas se repetem. Exatamente. E ele explica o processo de repetição também. Uhum. A questão das noções, a questão dos conceitos, a questão das orientações que a gente passa e que eles carregam isso depois na fase da adolescência, na fase da juventude, na fase adulta, né? Quanta coisa que a gente se pega realmente fazendo hoje, que é fruto daquilo que nos foi ensinado no passado, e que nós sedimentamos isso de maneira automática e sem raciocinarmos realmente se aquilo ali é válido para o nosso crescimento espiritual. Não é à toa que o conhece-te a ti mesmo é fundamental para a nossa libertação espiritual. Porque a partir do momento que a gente vai racionalizando as atitudes que nós temos, nós vamos parar e pensar, poxa, por que eu tenho determinada atitude? Será que isso contribui para o meu crescimento espiritual? Será que isso retarda o meu crescimento espiritual? É um processo importantíssimo, árduo, por vezes doloroso, mas necessário para o nosso crescimento. Esse capítulo 4, Estudando o Cérebro, é riquíssimo de conhecimentos, Ricardo. E como? A reforma íntima colocada aí, perdoar os nossos inimigos, é tão complexa que Paulo de Tarso nos lembra muito bem com aquela grande frase dele, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, aquele eu faço. Exato. Tanto é complicado isso. Porque passa muito pela nossa questão de orgulho. Por que nós temos dificuldade em perdoar? Porque nós temos o orgulho ditando normas de conduta o tempo todo. Porque o indivíduo, quando faz algo de negativo para conosco e nós nos sentimos afetados e feridos por aquilo, em verdade é o nosso orgulho que se sente ferido. Pensamos da seguinte maneira, como que o fulano pôde fazer isso comigo? Como que ele pôde falar tal coisa de mim? Quer dizer, é o orgulho que está sendo afetado. E o orgulho é a fonte de todos os vícios e de todos os malefícios. Daí a dificuldade que nós temos no processo do perdão. Combatendo o orgulho, nos colocando tal qual nós somos, seres em processo de aprendizado e crescimento, nós vamos encontrar, aos poucos, uma facilidade maior no processo de perdão. Mas se não passar pelo combate do orgulho, não vamos vencer. Daniel, como você explicou, né, é um processo, parte traseira do cérebro sendo uma coisa mais intuitiva, aqui nossas ações diárias, e à frente se conectando com a parte mais elevada, espiritual. Conforme a gente vai evoluindo, então, no nosso processo de regeneração interna, essa estrutura, então, ela tende eu imagino, tende a alterar, né? Porque você vai deixar de usar essa parte mais traseira, que é a parte mais, vamos dizer assim,
primitiva e vai passar a usar mais a parte, vamos dizer assim, migrar para a parte frontal. É mais ou menos isso que vai porque o que vai acontecer? A partir do momento em que o Calderaro fala que o processo de evolução é um abandono das esferas inferiores rumo a esferas superiores. Né? Então, nós estamos hoje com um corpo físico mais grosseiro, do jeito que nós estamos vendo aqui. A partir do instante em que vamos evoluindo, isso vai sutilizando e aperfeiçoando o nosso próprio organismo perispiritual, que, consequentemente, vai produzir reflexos no nosso organismo físico. Nós sabemos, pelo próprio André Luiz, que espíritos existem, isso e até em regiões imediatas à Terra, próximas até, não tão distantes assim, que já tem sérias e profundas modificações na parte relacionada ao aparelho digestivo e ao aparelho reprodutor. Por quê? Já estão em processo de sublimação. Mas quando eles reencarnam aqui, é claro que eles vão ter que tomar um corpo físico com todos esses aparatos, porque a Terra ainda é grosseira. Mas vai chegar um momento na evolução do próprio planeta Terra em que o próprio organismo físico nosso vai se sutilizar. Então, há processos de alteração constantes na nossa genética. Tanto que isso está em termos potenciais. Existe uma expressiva percentagem do nosso código genético que não é utilizado. Os cientistas não sabem para que serve. Para que serve esse tanto de material genético aí que aparentemente não gera proteínas? Mas aquilo ali está em forma de potência. Assim como nós usamos basicamente 10% do nosso cérebro, com o processo evolutivo vamos usar mais e vamos usar mais a nossa carga genética. Sabe-se lá como que será o nosso futuro organismo físico. Como semana passada eu comentei, há órgãos aqui em nós que já são vestigiais. Em gerações posteriores, não vai demorar muito, não vão existir mais. Então, com o processo evolutivo, tudo aquilo que é desnecessário tende a desaparecer. Tudo aquilo que é importante para a expressão do pensamento, da mente, vai surgir e vai se aperfeiçoar. Daí a tendência de nós usarmos cada vez mais, com a evolução, a parte frontal do nosso cérebro. Repara bem, como que os extraterrestres são retratados? Como é que é a cabeça deles? É grande, tal, magro, tal. Percebe como é que é o corpo, pelo menos aqueles que a gente tem mais, conhece, os greys, né? Cabeção, corpo fininho, tal. A parte frontal é mais desenvolvida. Não é à toa que isso acontece. Obviamente não é. Com o processo evolutivo, vamos modificando o nosso corpo físico. Basta a gente comparar com o passado. Como era o nosso corpo na época das cavernas? Robusto, grosseiro, caixa craniana pequena, mandíbulas proeminentes, peludo de alto a baixo. Isso alguns milhares de anos atrás, muitos milhares de anos atrás. Parece que o humanoide mais antigo tem 7 milhões e meio de anos, 8, mais ou menos por aí. Olha só como que ele era, indistinguível de um macaco. No entanto, era humano. E éramos nós. Estamos aqui hoje, dessa maneira. Compara o nosso corpo físico de agora com o corpo físico que tínhamos há 7 milhões de anos. O tanto que a gente melhorou. Tanto que a gente cresceu. Tanto que a gente evoluiu. E nós não estamos parando por aqui. Sabe-se lá o que o futuro nos reserva. Fala, Lenise. Hoje eu vi uma médica falando sobre, vamos dizer, acho que a medicina está muito próxima de chegar nisso. Ela falando da nossa memória de ancestrais, né? E alguns hábitos ainda alimentares e tudo mais, né? Necessidade da proteína. Tudo. Então, quando eu ouvi ela falando sobre a memória dos nossos ancestrais, não é a memória dos nossos ancestrais. É a nossa memória. Nossa memória. Exato. Aí foi o que eu raciocinei eu comigo mesma. Eu falei assim, gente, vamos dizer, acredito que a medicina está próxima, né? De entender que não é a memória dos ancestrais. É o que a gente carrega das nossas vidas passadas. É a nossa própria memória mesmo. Né? Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, Lenise, o que o DNA nosso, ele produz? O que ele expressa? Proteína. Cada gene que nós temos milhares, ele tem a função de produzir um tipo de proteína. Quando se fala em memória genética, qual que é a relação da memória, que é uma coisa abstrata, com a proteína, que é algo mensurável? Não tem relação nenhuma. Então, memória genética é um termo que eles encontraram que daqui a pouco vai ser modificado, como você bem falou, para memória espiritual. Daqui a pouquinho vai chegar lá.
né? A nossa ciência, quando ela descobrir o espírito, muito enigma aí vai ser solucionado. Para ela, ciência. Para nós, isso daí não tem mistério nenhum. Nossa, quer dizer que a ciência vai descobrir o espírito? Vai. Vai e não vai demorar muito. Já vai ser para as próximas décadas. Como que a ciência vai descobrir o espírito? Eu acredito que vai ser da seguinte forma. Sabe a transcomunicação instrumental? Que é quando os desencarnados eles agem nos nossos equipamentos eletrônicos? Vai ser por aí. Esse vai ser o caminho. O Chico falou, vai ser por aí. Né? De repente vai surgir uma imagem, algum computador, tal, algum cientista desencarnado vai aparecer para os antigos companheiros deles, vão assustar. Não assusta não, tô vivo, tá vendo essa paisagem aqui? Ó? Tudo isso existe. E já existe o arcabouço teórico para entender isso. Eu nunca me canso de falar. A física atual, ela já admite a existência de vida numa matéria diferente da nossa matéria. Chamados multiversos ou universos paralelos, que eles tanto falam por aí, eles podem também estar vinculados a um universo material, como o nosso, ou a matéria em estados diferentes da nossa matéria, que é o que existe no plano espiritual. Quando você sai do corpo à noite, quando você está dormindo e sai do corpo à noite, você vai para o plano espiritual. O que você vê lá? Você vê construções, você vê natureza, você vê veículos, você vê pessoas. Eu posso até falar assim, pessoas de carne e osso. Só que de carne e osso numa outra vibração da matéria. Vai chegar um momento em que isso vai acontecer. E não vai demorar. A quintessência seria o quê? Seria a matéria num estado de pureza aprofundadíssimo. Enorme. Né? A gente poderia aplicar o termo quintessência como sendo chamado fluido cósmico universal, que é algo assim bem sutil e que é a base de tudo aquilo que existe. A exceção do Espírito e a exceção de Deus, tudo que existe é fluido cósmico universal. Como se fosse uma espécie de matéria, um grau quintessenciado, extremamente purificado e primitivo. Sobre isso daqui, perguntas? Comentários, observações? Bora passar para o comecinho do capítulo 5, quando a Cipriana chega? Faltam só 15 minutos, vou só introduzir aqui o capítulo 5, semana que vem a gente continua. Até é bom que eu falo dele com maior calma, com maior tranquilidade. Cipriana chega. Lembra que eu falei agora há pouco? André Luiz, quando vê aquela mulher toda iluminada, belíssima, ele tem aquele motivo, né? Aquela vontade de se inclinar. Ela chega, já era conhecido do Calderaro. Calderaro apresenta para André Luiz, Cipriana, André Luiz. E Cipriana, naquela humildade toda, falou o seguinte: olha, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Vocês fizeram a maior parte. Agora eu vou arrematar aqui. E Calderaro falou assim: imagina, o que a gente fez? A gente somente faz a superfície. O conhecimento pode muito pouco frente ao amor. E ela, na humildade dela, sente-se quase que ofendida naquilo. Ela toma uma expressão assim séria e fala: não sou isso que você pensa, não. Ainda vou demorar muito tempo para ter o amor que você me atribui. Gente, olha só o que é uma grande alma. Uma grande alma é assim. Se chegasse o Calderaro para falar para a gente assim: olha, obrigado por você estar aqui, pelo amor que você apresenta, eu tenho certeza que a gente fica inchado igual um baiacu. Né? Realmente, Calderaro está vendo coisas aqui em mim e ele acertou. A gente age dessa forma. Não é muito longe, não. Quando alguém te elogia, como é que você fica? Não é? Pisar no linhar. Né? Todo mundo gosta que chegue uma terrinha, né? Pois é. A gente tem que ter muito cuidado com os elogios. Como que a gente tem que interpretar o elogio? A gente tem que interpretar o elogio como sendo um estímulo. Quando chegavam e elogiavam o Chico, o que o Chico falava? Um dia eu vou ser aquilo que você pensa que eu sou agora.
O Chico falava isso, né? Então a gente deve encarar o elogio como sendo um estímulo de que, beleza, estou no caminho certo. Estou no caminho certo, vou continuar, né? E vou melhorar mais ainda. Se alguém te elogiar, não pense que você é um espírito superior. Que você está acima dos outros. Você não está. Né? Sinto dizer, mas nós ainda não estamos. Né? Falou para os dois assim, ó, mantenham-se apostos então que eu vou agir. Olha o que ela faz. Ela chega perto dos dois, que estavam lá discutindo, né? O obsessor e o obsediado. Os dois nem estavam enxergando nada, um só enxergava o outro, tamanho ódio que existia. Ela parou entre os dois, ergue a fronte para o alto e começa a orar. Uma oração mental. Ela não falava nada. E André Luiz foi notando que uma luz descia do alto para sua fronte. Cipriana. E ela ia assimilando aquela energia e aquela luz como se fizesse parte do organismo perispiritual dela. E ela ia se sutilizando, se iluminando num processo de transfiguração. Belíssima ela ficou. Dos olhos, do tórax e das mãos emanava suave luz. A gente fica imaginando a cena, né? Ela toda iluminada, toda sutilizada pelo poder da oração. E fazendo isso, quando ela termina de fazer a prece e fica toda energizada daquela forma, ela estende as mãos para os dois que estavam lá brigando. E os dois, mesmo sem enxergá-la, os dois sentem um abalo. Se aquietam, se entreolham, e ficam pensando assim, o que é isso? O que está acontecendo? Sabe quando você tem a sensação que algo vai acontecer? Eles tinham essa sensação. Estavam com aquela sensação. E quando eles se aquietam, ela coloca as mãos na parte visual dos dois. E aí eles sentem aquele abalo maior. E passam a enxergá-la. Ela deu um magnetismo superior para eles, para que eles pudessem enxergá-la e ouvi-la. Quando eles enxergam aquela mulher esplendorosa, envolta em luz, eles dão um grito. Né? Já imaginou? De repente, do nada, surge um espírito assim, iluminado. A gente deve ter o mesmo tipo de atitude, né? Pelo menos eu penso. E o obsediado se ajoelha. O obsessor não. O obsessor fica abalado, mas se mantém em pé. O obsediado ajoelha. Ele era católico. Vê aquela mulher esplendorosa perto dele, toda iluminada. Qual que foi o primeiro pensamento dele? Achou que era Maria, Nossa Senhora. Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque nós enxergamos o mundo, nós qualificamos as coisas que nós vemos de acordo com os nossos conhecimentos. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente qualifica, passa obrigatoriamente pelo prisma dos nossos conhecimentos. Se fôssemos nós, espíritas, em ver um espírito tão elevado assim, a gente não pensaria que é Maria, mãe de Jesus, porque nós saberíamos, Maria está numa condição assim, excelsa. É um espírito elevado. Para um católico, não. É Maria, mãe de Jesus. Não é à toa que existem tantas aparições de Maria em diversas partes do mundo, cada qual com o nome. Lugar, né? Depende do lugar. Nossa Senhora de Guadalupe, Fátima, né? E por aí vai. Porque algum médium vidente viu um espírito feminino todo nimbado em luz. Pela mentalidade católica, é Maria, mãe de Jesus. E aí ele fala, mãe do céu, por que você veio aqui me visitar? A tua luz ressalta ainda mais as minhas trevas. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ela diz, meu filho, eu não sou quem você pensa que eu sou.
Eu sou somente a sua irmã. E nada mais, nada menos do que isso. Cipriana tenta erguê-lo, porque ele estava ajoelhado. E não consegue. Não consegue e começa a falar para ele. Pedro. Pedro é o nome dele, do assassino. Estava agora doente. Pedro. O que você fez com teu irmão, Pedro? E ele fala assim, matei um homem. Ele fala assim, eu sei. Você pretendia equilibrar a vida, provocando a morte? Olha o que ela diz. Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é o que trabalha e espera no Pai? Que frase pra gente. Porque a gente tem uma noção meio distorcida de justiça, né? A gente acha que fazer justiça é fazer justiça com as próprias mãos. Não é assim? Prejudicar o outro, dar o troco, responder no mesmo tom, na mesma moeda. Como conciliar a justiça com o crime? Quem é o verdadeiro justo? É aquele que trabalha e espera no Pai. Você quis eliminar um débito a jorros de sangue. Mas a consciência te acusa. Vives desarvorado, desditoso, aferrado à vítima. Lembra como é que foi o negócio? Que ele matou o outro lá, porque queria que o outro lhe desse dinheiro pelos anos de trabalho que ele havia desempenhado. Os dois começaram a discutir e ele, achando que estava cometendo alguma injustiça contra ele, matou. Isso daí que gerou toda essa celeuma toda. Você destruiu a paz de um companheiro, mas perdeu a tua. Você queria ministrar o direito a ti mesmo, mas entortou o seu destino. Por te sentir delinquente, mergulhou no trabalho, mas o dinheiro e a posição social nunca te pacificaram. Lição para nós. A matéria, aquilo que é exterior, aquilo que nós pegamos, não nos traz paz de espírito. O dinheiro traz e compra facilidades, é óbvio isso, porém, a verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual, está expressamente de acordo com a nossa vivência, de acordo com as leis divinas. E nós ainda temos um pensamento tortuoso nisso aí. Se nós não temos o dinheiro suficiente, nós nos apavoramos. Se nós não conseguimos os bens materiais que outros têm, a nossa vida vira um lixo. E nós nos embrenhamos nesse labirinto de ilusões, saindo da matéria e entrando nela novamente, quantas vezes sofrendo, buscando o sofrimento, por termos uma visão torta, distorcida do que é realmente a existência. É claro que nós vivemos aqui na matéria, temos que agir na matéria, temos o nosso trabalho, temos que ter o nosso sustento, temos que buscar o bem-estar material, não tem problema nenhum nisso daí. O grande problema é quando a gente coloca isso como objetivo máximo da existência. E aí terminamos igual Pedro terminou aqui. Né? Trabalhando feito um condenado, e ele estava condenado mesmo, a própria consciência o condenava, buscando esquecer o mal que ele havia feito, ele sendo roído pelo remorso, acabando com o corpo físico, destruindo o sistema endócrino, acabando com o cérebro, fugindo, querendo fugir de um passado que estava ali presente. Porque a sua vítima estava lá, intrinsecamente ligada a ele. Como ter paz? Como ter sossego? Como deitar a cabeça no travesseiro e falar, maravilha, agora eu vou descansar. E acordar renovado. Não existe. Não existe. Por que você não se entregou à oração, Pedro? E ao pedido sincero de perdão? Agora você está aí, com o corpo doente e
próximo da loucura. Porém, nós não estamos aqui para te estender o dedo acusador. Você pediu pela misericórdia divina. E nós estamos aqui, te convidando à regeneração. O fundamento da obra divina é o amor. Abra a mente à regeneração. E você vai conseguir. E aí Cipriana fala, agora eu sou a tua mãe espiritual. Pega Pedro e o abraça. E André Luiz fala, aquele que não tivesse inteirado do caso, olhando aquela cena, pensaria que se tratava de mãe e filho. Estavam agora se reencontrando depois de muito tempo. Era esse amor que Calderaro não tinha e que André Luiz também não tinha. Era essa energia que partia diretamente de Cipriana, que atingia Pedro muito mais do que as palavras. E o que o fazia se renovar por dentro e buscar o crescimento e a regeneração. Ela já conseguiu. Falta o outro. Semana que vem a gente fala da ação dela no obsessor, que é a vítima, né? Perguntas, comentários, observações? Você falou assim, ele pediu. Então, ele era católico e tinha lá, né, os ensinamentos dele, então ele pediu. Sim, exato. Então ele pediu e ele recebeu. Ele estava cansado, dona Sandra, cansado pelo sofrimento físico, cansado pelo sofrimento espiritual, né? E ele era um indivíduo que ele precisava estar de frente a frente com o passado dele para poder aceitar tudo aquilo ali, poder crescer e poder evoluir. Não podia tapar o sol com a peneira como ele estava fazendo, né? Então o sofrimento foi tão grande, como ela falou aqui, ele buscou, ele quis, né? E ele foi atendido. Mas para isso ele teve que se arrepender. Para isso ele teve que se arrepender. Toda vez que a gente vê as obras de André Luiz, é sempre que tem uma entidade espiritual evoluída para ajudar, ela força o lado do arrependimento, como ela fez aí. Aí, quando ele desabrocha completamente no arrependimento, vem o amor. Exato. Toda vez é desse jeito, né? Mesmo porque sem o arrependimento, o indivíduo não abre campo energético à renovação. Não abre. Jesus falava, tua fé te salvou. Então a questão de querer melhorar, de querer progredir, passa obrigatoriamente por essas movimentações interiores que a gente tem que ter. Quantas vezes pedimos auxílio do mais alto? Pedimos que o mais alto nos proteja, nos ilumine, nos ajude de alguma forma. Nos esquecemos, será que nós estamos abrindo o nosso campo interior do modo correto, a fim de alcançarmos esse socorro que vem do alto? É a pergunta que a gente tem, e nós temos que nos fazer, né? Pedro, cansado do sofrimento, queria renovação. E ele foi atendido, né? Ele estava totalmente quite com o passado? É óbvio que não. No livro O Céu e o Inferno, Kardec fala isso daí. São as 3 etapas, né, que o indivíduo tem que passar, aquele que erra. O arrependimento, a expiação e a reabilitação. É justamente a partir disso daí, né, desses 3 pontos que o indivíduo cresce, é a partir justamente daí que ele se aprimora e se renova. Mas tem que ter, primeiramente, o arrependimento. Semana que vem, nós continuamos, e aí a gente acaba esse capítulo de número 5. Vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus por tudo isso que nós estamos passando. Por esse processo que nós estamos vivenciando agora da vida. Agradecidos nós estamos pela oportunidade de crescimento e de aprendizado, pelas lições que nos são dadas, pelos desafios que nos aparecem. Porque é justamente através daí que nós tiramos a paciência e a experiência necessárias para crescermos e para evoluirmos.
pedimos hoje, não para uma ou outra pessoa específica, aproveitando a oportunidade, pedimos pelo nosso país. Aproveitemos a oportunidade para mentalizar uma imensa energia positiva, balsâmica, leve, tomando conta de nossa pátria. Energia essa que destrói aquelas aglomerações energéticas mais densas, mais pesadas, que vai saturar os corações e as mentes, nos incitando ao equilíbrio, à aceitação, à tolerância, ao entendimento e à paz, que é o que todos buscamos e é o que todos queremos. Que Deus, Pai amoroso de todos, nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém.